versículos de número 1. Está escrito assim: e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que a terra nem para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Agora vá para o versículo 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Veja agora versículos 16 e 17, a gente fecha a leitura. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Perdeu uma falha na leitura aqui, porque a letra é pequena. Aleluia. Está começando a ter dificuldade nessa leitura pequena. Até onde ele estava me gabando porque conseguia ler. É assim mesmo. Queridos irmãos, é com alegria que hoje eu quero voltar de novo a trazer mais uma mensagem da nossa série de pregações em Apocalipse. Paramos no capítulo 6 e a gente foi até o 6º selo. Aqui nós encontramos o interlúdio, um breve descanso, uma breve pausa que vai do 6º selo até o 7º selo. Quando João tem a visão do acontecimento do 5º selo, aquela visão fecha-se para ele, em que aquelas pessoas que estavam nessa grande tribulação, vendo e passando por esses acontecimentos terríveis que virão com a abertura de cada selo, que vai do seu primeiro até o 6º, em que nós aqui lemos e pregamos esses dias passados. E aqui nós vemos que as pessoas procuravam se esconder nesse período de grande tribulação, pois o que vinha após a abertura de cada selo era algo pesadíssimo para aqueles que estavam prestigiando, passando por esse momento. Perceba também que nós conseguimos aqui enxergar ainda no livro de Apocalipse e outras passagens da Bíblia que fazem referência a esse período, é que sim, embora cremos que a igreja seja arrebatada, embora outros creiam que a igreja passa, as convenções ainda são reais na grande tribulação. O que se entende pelas Escrituras é que a ação do Espírito Santo, quem está comigo diga amém. Amém. Tem pouco crente, dá para você ficar despercebido não. O que se percebe aqui é que a ação do Espírito Santo ela vai diminuir, pois nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Há quem entenda, há quem pense pelas Escrituras, e é plausível até, que a ação do Espírito Santo, no poder de convencer as pessoas, ele vai diminuir, não porque o Espírito vai enfraquecer, ou irá enfraquecer, mas que é da permissão de Deus que assim seja, para que Satanás ele consiga, através do anticristo,
operar seus grandes feitos, e como já diz também as Escrituras, ele vai conseguir causar perseguições e triunfará contra a igreja e o povo de Deus que ali se encontrarem salvos na grande tribulação. E isso é notório porque na abertura do primeiro selo se vê um cavalo branco. Lembram? Quem lembra? E esse cavalo branco portava um cavaleiro. Esse cavaleiro carregava um arco. Isso, vem à memória, um arco. Eu não quero voltar porque o esboço já está bem grande. Eu estou fazendo um canto só e está bem grande. Um estudo bem grande. Eu estou aqui só um pedacinho de hoje. Mas é um cavalo branco com um cavaleiro. A esse cavaleiro carrega um arco, e sobre ele há um entendimento, uma aparência de quem é vencedor e saiu para vencer. E isso faz alusão direta ao anticristo. Se a Bíblia diz que ele saiu como vencedor para vencer, significa que ele vai de fato vencer. Esses momentos em que Deus permitiu ou permite que ele vença, que ele triunfe na grande tribulação. E quem paga um certo preço aí, quem sofre com as prensas, com as perseguições causadas por este anticristo, e todos aqueles que o seguirem, é a igreja que permanece. A igreja que está ali composta na grande tribulação. Porque ainda que haja um arrebatamento breve, um rapto, haverá convenções desse período de tribulação. E esses que confessarem a Jesus, eles irão passar por coisas semelhantes ao que os crentes passam hoje, e pior ainda no passado. A perseguição não será apenas religiosa, política, governamental. A perseguição ela também será física, direta, com torturas, mortes e propostas para que você negue a Cristo por causa da sua vida, ou pela sua vida. E nós vimos que esses acontecimentos são tão tenebrosos, trevosos e terríveis, que a fala ou as palavras dos grandes, versículo 15 e 16 do capítulo 6, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos. Aqui João faz uma menção às pessoas poderosas desse período, gente que tem influência, pessoas que são poderosas. Depois ele vai para uma classe mais baixa em questões financeiras e de bens, quando diz: e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E o que eles diziam? Eles diziam: cai sobre nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado, versículo 16 do capítulo 6, que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Esconde-nos do rosto do que está assentado no trono. O que está assentado no trono é Deus. Depois ele diz: e também da ira do cordeiro, Jesus. Isso significa que tanto Deus como Jesus, os dois irão vir sobre os homens na grande tribulação, e fará com que julgamentos terríveis caiam sobre eles. E nós sabemos que Deus irá derramar essa ira de acordo com o pecado praticado por estes que Deus menciona, em que a Bíblia diz que estão debaixo da ira de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Alguma máquina desligou aí. Vendo qual foi, ou se ligou, não sei. Licença, irmãos. Tem uma tela ali que você não consegue ver, não. Vê se essa está ligada. Se ela está ligada. Liga. Aí embaixo tem uma.
um porquê. O porquê de quererem se esconder. Quando dizem, porque é vindo o grande dia da sua ira, aí ponto e vírgula, quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? A pergunta é essa, Rosinete. Quem é que pode suportar essa ira? E o peso não só da mão de Deus. Lembre-se que eles pedem para serem escondidos do rosto de Deus que está sentado no trono, e pedem para que se escondam da ira do Cordeiro, que é Jesus. Aleluia. Diga amém aí, vá. Pronto. Aqui nós vemos então o peso dessa tribulação. Esses capítulos 5, 6, 7, 8, é tudo alusivo à grande tribulação. Por isso você vai ouvir bastante a respeito. Serão 7 anos de muita coisa acontecendo. E você percebe aqui que estes acontecimentos pesarão, serão terríveis e trevosos, como eu já havia dito. Depois que fecha-se até o 5º selo, depois que fecha-se esse cenário que João vê, abre-se agora o que está relatado no capítulo de número 7. Aí veja só, a Bíblia diz, capítulo 7, versículo 1: e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos quanto ao poder dado a esses anjos. A pergunta que se faz é: quem foi que deu este poder a esses anjos? Pensa que eu pego água. Deus. Já acertaram aí, o mundo quer falar, não falou. Quatro anjos, cada um está localizado em um canto da terra. 4 cantos da terra, 4 ventos da terra, 4 localidades aonde sairia possivelmente, segundo o entendimento aqui simbólico ou literal, bíblico, 4 locais de onde se saía os ventos da terra. Estes anjos receberam poder para tapar, impedir que esses ventos fossem e soprassem. Árvore, mar e terra, aqui no versículo 1, segundo a visão de João, não sentiu, não passou vento algum. Note aqui o poder dado a esses anjos. Pensa comigo, existe no mundo uma máquina criada pelo homem, porque a ciência está bem avançada, a tecnologia nem se fala, que consiga reter os ventos e fazer com que nenhuma camada de ar passe pelos locais da terra. É que às vezes a gente lê Apocalipse, ouve pregações assim meio que, mas eu quero que você medite aqui. Hoje nós estamos aqui, se desligar esse ventilador ali, esse daqui, a gente ainda sente uma brisa, um vento. Sabemos que tem vento por aqui. Vez ou outra veremos um cabelo, uma blusa, uma saia, um paletó de algum irmão e irmã balançar porque um vento soprou. Segundo o versículo 1, nenhuma camada de vento sequer vai soprar. Segundo o poder dado a esses anjos. Pensa comigo, irmãos. Vem comigo nessa mensagem. Se esses anjos não conseguem soprar nesse lugar, sequer não conseguem segurar todo tipo e qualquer vento, por causa do seu poder,
Então, quão poderoso é aquele que deu poder para esses anjos? Às vezes nós subestimamos o poder de Deus. A Bíblia, simbolicamente, os escritores inspirados por Deus, eles tentam explicar o tamanho do poder de Deus, dizendo que a terra, as nuvens, é o escabelo, é o estrado, é a poeira dos pés de Deus. Que o mundo criado, todas as coisas, são sustentadas apenas pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. O equilíbrio das coisas é por causa da verdade da palavra de Deus. Aquele que com uma ordem, algumas frases, alguns mandatos do princípio criou todas as coisas. Deus. É Deus quem dá poder a esses anjos. É Deus quem ordena para que eles impeçam que os ventos soprem sobre a terra, o mar e as árvores. Isso nos mostra o poder que o nosso Senhor tem. Quão poderoso é Deus! E o poder de Deus, ele não é grave, não é apenas expresso quando ele manda-nos e utiliza-se a nós com a sua bondade. Deus, ele não só demonstra seu grande poder sobre nós quando ele utiliza a bondade. Deus também mostra seu poder para conosco. Deus também mostra, revela o tamanho do seu poder quando ele decide se irar e derramar sua ira sobre a terra. Ora, quem era Faraó para conseguir segurar o povo hebreu por tanto tempo? Não aguentou 10 praguinhas? Vai aguentar o peso da mão de Deus. Quem eram as nações que tentaram impedir o avanço de Israel no deserto? Nada diante de Deus. Os reis da terra que se sentem grandiosos, aqueles reis da terra que se sentem os mais poderosos, o que são eles diante de Deus? Reinos, impérios que se foram, passaram, tiveram e deixaram sua história. Alguns nem se fala mais. Enquanto esses tronos caíram, enquanto todos esses poderes caíram, enquanto todos esses principados, potestades, torres fortes, grandes reinos caíram, tronos que se diziam serem imbatíveis, soberanos, grandiosos, cheios de poder, caíram. Tronos que estão levantados cairão. Só há um trono que permanece de pé para todo sempre, desde o princípio ou antes do princípio de todas as coisas. Caiam reinos, caiam tronos, caiam poderosos, mas permanece Deus, o trono de Deus e a presença do nosso Deus sobre tudo e todos. Glória a Deus. Isaías no capítulo 6, tema da nossa festividade dos varões. Não lancei o cartaz ainda porque o cantor não configurou, mas está tudo pronto. Está bonito no tema da gravata. Glória a Deus. Nanda vai sempre vai colocar uma glória bem alta no grupo quando não pode postar lá. Ele quis falar na coisa, bota um negócio assim, ele gosta. Aleluia. Tronos que caíram, tronos que se foram, trono de Deus. Isaías capítulo 6, quando mostra-nos o chamado de Isaías, faz com que ele veja a visão do local onde Deus fica, local onde Deus está.
ele vê trono. Só que ele não consegue ver a face. Se vê, morre. Meu Deus. A Bíblia diz que Isaías escreveu e viu que o cetro, o manto, aquele roupão de Deus se estendia por todo o recinto. Ah, Jesus, quem dera. Enquanto Ezequiel viu ele por cima das rodas, seu trono sobre os serafins, que cantavam santo, Aleluia. santo, Glória. santo é o Senhor Deus, Aleluia. e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Meu Deus, Isaías teme diante de Deus e diz: ai de mim que sou homem iníquo, lábios impuros, e habito no meio de homens de lábios impuros. Lamentam diante da presença de Deus, e lamentam porque estão diante do Todo-Poderoso. Lamentam. Este é o Deus poderoso que nós cremos. O versículo 2: e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Ou seja, esse anjo que sobe da banda do Oriente, ele carrega como se fosse um carimbo de Deus. Um carimbo. E esse anjo, ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra. Então aqui tem 5 anjos, 4 que receberam o poder para danificar a terra, e um que voa na banda do Oriente, e com grande voz ele clama, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Pergunta: esse sinal é literal ou simbólico? É de fato um sinal ou é só uma simbologia? Tu acha que é um sinal mesmo, uma tatuagem na testa? Então, se você já percebeu que esse símbolo, que esse anjo, entre aspas, irá assinalar na grande tribulação os servos do Deus vivo, os servos do Deus dele, como ele diz aqui. Se você já entendeu que esse símbolo, esse sinal não é uma tatuagem, não é um chip na testa, não é um bufete para ficar vermelho ou roxo, porque muitos ainda estão dizendo que a marca da besta é um chip que vai plantar na testa. Amadurece. O povo fica: meu Deus, estão criando a moeda, estão criando o chip, e é tamanho de uma rua, e colocou na mão, e lá na Rússia tem 1000 pessoas com esse chip, e eu estou nem aí com esse chip. Tem nada a ver com a marca da besta. Tem gente, eu vi um vídeo quando eu era novo convertido, irmãos. Acho que a câmera não vai pegar todo, mas eu vou dizer que eu vou fazer a chama. Eu vi um vídeo que o povo mostrava, parecia que esses vídeos de IA, só que era mais amador, que IA agora está arrebentando tudo, inteligência artificial. Aí eles faziam aquele cenário de filme, uma fila de gente lá, uma multidão, recebendo um chip na mão e na fronte, na testa. Aí na hora que colocava aquele chip, o povo fazia, aí ficava o olho branco, aí saía assim na rua, o anticristo lá, e o povo. É zumbi ou servo de Satanás? Servos de Satanás. Assim como a igreja ela é doutrinada para obedecer a Cristo, mente. Assim como a igreja é doutrinada para trabalhar na obra para Cristo, mano.
Os servos de Satanás falam do mesmo jeito para servir a Satanás: conhecimento, sabedoria, mão prática, obra. Quando Paulo disse: não me constranja, porque eu carrego em mim as marcas de Cristo, não era só a situada, não. A doutrina, a teologia, o conhecimento, o sofrimento, a salvação. Em Paulo havia marcas que o identificavam como um verdadeiro missionário de Cristo e ganhador de almas. Qual é a marca que o homem ou que o mundo vê em você como cristão? Porque hoje, até de paletó e gravata, está difícil de reconhecer quem é o corrupto e quem é o pastor. Tem mais essa ideia de a igreja tal. Eu fiquei sabendo aí de um pastor, vou entrar nesse assunto já, que chamou uma igreja tal de igreja de prostíbulo, porque as irmãs usavam calça lá. Enquanto isso, lá de lá tem saias pela ponta do tornozelo, e embaixo dessas roupas há uma alma angustiada e caída num mar de pecados. Quando não é sobre roupa, é sobre caráter e integridade diante de Deus. A roupa é santa, mas o coração também tem que ser santo, a mente tem que ser santa, o nariz tem que ser santo, os olhos tem que ser santo, é tudo santo ou nada. Aleluia! Marcas de Cristo na pele para que vejam. Jesus só quer meu coração. Ele não é cardiologista, é corpo para a santidade, alma para a salvação e espírito para ser cheio da presença dele. Aleluia! Glória a Deus! Ou vocês pensam, ou pensamos que Bíblia, palavra, Deus, Evangelho, igreja é uma coisa qualquer. É uma coisa qualquer, essas igrejinhas de beira de esquina que os caras abrem a igreja por revolta. Eu estou revoltado com a Madureira, porque a Madureira não me deu oportunidade e porque não me consagrou. Vai abrir na rebeldia e doutrina gente que não tem nem sequer noção do que é Evangelho. Ah, porque a igreja tem defeito, tu também tem, terra seca. Vamos lutar juntos para chegar no céu. Ah, quero não, é para morrer no céu. Aí não tem perfeição. Meu Deus. Aleluia! Me cobre com a tua graça, Jesus, porque eu vou falar mais. Do versículo 5 ao versículo 8, conta-se 144 mil assinalados. De cada tribo de Judá havia 12 mil assinalados. E quem são esses 12 mil assinalados? Eles são descritos como servos de Deus, provenientes das tribos de Israel. Primeiro, talvez eles sejam os primeiros convertidos de uma grande colheita de algumas almas para Deus, dentre todas as nações e tribos e povos e línguas durante a tribulação. Versículo 9. Se você ler, você vai perceber. 2. Vejamos um pouco de história e teologia. Alguns intérpretes da Bíblia entendem que esses novos crentes, dentre os filhos de Israel, serão comissionados e capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho durante os negros dias da tribulação. É por isso que haverá comissões. Aí agora eu volto de novo para os sinais. Somente quem é assinalado, somente quem carrega as marcas, somente aquele que tem o conhecimento e as mãos para a obra de Cristo, é quem tem moral, irmão. Está enquadrado naqueles que serão cheios,
Agora eu saio da tribulação e venho para hoje, para amanhã, para todo dia. Somente estes que carregam a marca de Cristo, a aparência de Cristo, que têm autoridade para ser cheio do Espírito Santo e pregar o Evangelho a toda criatura, porque o que se mais vê aí é gente pagando de santo, leva a vida em língua e acha que pode ser pregador do Evangelho. Prostituto, pensa que a igreja é comércio, não é assim? Outros, aqui em cima é uma santidade que, meu Deus, os caras é tão santo que eu acho que os serafins que tanta santo pegam para eles. Vive de passado, porque no passado fez isso, fez aquilo, fez efetuar. Aí hoje tu cobra da igreja não faz nada, aí tu paga de santo. Pega o microfone, é só lapada. Mas da rua não tem uma palavra para quem está perdido. Não é não? Aqui dentro tem ideia para tudo, mas não bota a mão para fazer. Lá fora, o ímpio que morra, porque não me toque, não me veja, eu não estou nem aí. Na igreja eu sou crítico, aqui fora eu sou falso e para Deus condenado. É desse jeito. E tu quer ver coisa linda? Igual João Filho falou aqui, isso foi domingo. No trabalho é identificado. Não é que ele vai se isolar das pessoas, mas a sua conduta revela quem ele é. Tem gente aí fora, homens aí fora. Tem homens aí fora que só são chamados de crentes porque eles dizem que são. Mas enquanto ele não disser que é, ninguém sabe que ele é. Sabe por quê? Porque a boca é suja, compactua com os ímpios, senta na roda dos escarnecedores e não pode ver o espião. Isso é qualquer área do trabalho. Não pode ver o espião, os trabalhadores, em qualquer rodinha de bagunça, que ele já chega lá correndo de rir também. Aí à noite pega para amanhã fazer de novo. E ainda quer chamar de chato aqueles que não fazem. Chato não, santos, porque tu é ímpio. Tu é ímpio, sabe? Aleluia. Ora essa. Há sim lados gente que são identificadas pelos sinais que propagam, que fazem. E isso não é sobre milagres. É a boca que não chega palavrão. Os vizinhos veem que matando tua esposa, teu marido. Não vê tudo no meio da rua, com decotezinho, sainha, bermudão, né? Um negócio por aqui assim, mas tem, por aqui assim, regado sem camisa. Nem na praia, irmão. Tem homem, tem ímpio que se veste melhor na praia do que tu no meio do mundo. Sim ou não? Sim. Não tiver descendo, melhor que desce. Ser selado por Deus não significa que estejam protegidos da morte e que não sofram nenhum dano. Não significa. Mas eles serão protegidos do juízo divino direto e de Satanás. Esses até sofrerão, mas eles não sofrerão o juízo que Satanás sofre. E nem serão assolados diretamente por Satanás. Se é que você me entende. Será uma poupança. Deus vai poupá-los nesse momento de tribulação. Glória a Deus. Pois está aqui, versículo 4. E lhes foi dito que não causassem dano a erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Então estes que estão selados não sofrem esses danos. Quando acaba-se de selá-los, aí é que está escrito que eles podem danificar, mas até então não podem danificar.
glorificados. Quem diz amém? Amém. Versículos 9 ao 13. João ele descreve uma cena, porque diz: depois daquelas coisas, fecha-se a visão do quinto selo, abre a visão dos quatro, 5 anjos, 4 que retém vento, um que clama para assinalar. Fecha-se essa visão e abre a do versículo 9, porque ele diz: depois destas coisas, lá vai de novo, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. E quem era essa multidão? Sigo para a conclusão dessa parte. Essa multidão de pessoas provenientes de todas as nações que foram salvos mediante a fé em Cristo estarão com Deus. Essa multidão salva pelo sangue do Cordeiro devem ser os santos da tribulação, pois João disse que eles vieram de grande tribulação. Esses que João vê, foi o que ele disse que veio de grande tribulação, e estão lá em cima com Deus. Veja, sofreram e sofrendo, estão lá, sofreram por causa de Cristo, foram perseguidos por causa de Cristo, eles morreram por causa de Cristo, perseveraram e foram ameaçados de morte e morreram por causa de Cristo, enfrentaram batalhas por causa de Cristo, eles não se envergonharam por causa do Evangelho de Cristo, eles não se envergonharam do Evangelho de Cristo, eles viveram e deram a vida, gastaram a vida pelo Evangelho e por Cristo e por Deus. Eu quero que você entenda, por isso eu estou enfatizando, é gente que gasta a vida por Deus, custe o que custar, ainda que não ouçam a voz de Deus, pois há aqueles que só ouvirão quando Deus disser: vai, pregue, vai, e não mais ouvirão, mas verão com os olhos os frutos do ministério: salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, milagres, cura e libertação para quem abraçou o chamado e viveu para a glória de Deus. Aí não vai. Hoje, para isso aqui, tem muita gente que briga por isso aqui. E olha que essa aqui é pequenininha demais. Quando são de igreja que tem um altar que cabe mais de 200 pastor, os caras brigam para chegar no presbitério, porque o presbitério já faz parte do conselho, já faz parte do ministro, já sobe pro povo. Aí quer estar lá. Aí chega no presbitério, aí fica igual o pastor Paulo fala: presbítero. Porque presbítero não, presbítero não tem, agora eu vou falar, não tem preparo bíblico, não prega nada, só conta história, fala teologia, não faço porque tá preguiçoso, porque nem para ler Bíblia orar tu quer, mas quer o cargo para que para sentar no altar, para aparecer, para dizer que tem. Chama para gastar a vida por Jesus. Chama para visitar alguém? Posso não, pastor, estou cansado. Eu também estou cansado. Aleluia. Deixa eu sofrer. Sofra você também. Mas o reino não. Você esqueceu do que está guardando para você lá? Aí coloca o hino da harpa cristã: eu quero trabalhar para meu Senhor, deitado no sofá. Levando a palavra com amor, quero eu cantar e orar, deitado em casa, com o bucho de fora de cima na cara. Se na vinha do seu, não, na tua vinha da preguiça, pão da preguiça, vinho da preguiça, cuidado, vai ter com a formiga. São pessoas que não querem gastar a vida por Jesus, mas querem ministério.
e diz: eu tenho, pastor, ministério. Eu tenho, irmão Edson, ministério. Qual é teu ministério? Eu sou cantor, agendas abertas. Tive uma visão que Deus me levava para vários lugares. Eu via muitas luzes e uma placa Times Square, Nova York. Eu digo em nome de Jesus, vejo uma placa com o nome África, Angola, Coreia, Gaza, vai para lá. Vai não. Não vai. Glória a Jesus. Mas aqueles que receberam, aqueles que têm, que gastam sua vida, falam como Paulo: eu considero como perca tudo que eu tinha pela causa de Cristo. Glória. As minhas noites de sono, minhas madrugadas, meu descanso é perca por Cristo. Eu prefiro Cristo. Eu sei que meu descanso não está aqui. Tudo bem, irmão, descansa, está tranquilo. Eu também já cochilei aqui em cima. João Paulo que viu aí, cochilei mesmo. Mas Paulo já até babou. Você ia assistir, amém? Amém. Irmã Fran disse que assiste. Misericórdia. Aí tem gente que chega pra gente e fala assim: é morte espiritual, dormindo no culto. Não é não. É gente cansada porque está dando a vida pela família de dia, mas quer vir adorar a Deus de noite. Glória, aleluia. Ah, Jesus, Maranata! Não queremos aqui, queremos tua presença. Aleluia. Nunca mais morreram, sofreram, estão diante do trono, porque na primeira vez que disse a multidão, João disse que eles clamavam por justiça e vingança. A ordem foi: descansa aí, que daqui a pouco vai ter vingança. Por enquanto, descansa, tu estás guardado debaixo do trono de Deus. Glória. Aleluia. Ah, irmão, a Bíblia diz que eles estarão para sempre com Deus. Está aqui, gente. Está aqui, João. Está aqui, gente. Está aqui, ó. Versículo 16. Nunca mais terão fome. Glória. Nunca mais terão sede. Eu vou cantar. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Glória. Ah, Jesus. Aleluia. Aí para chegar lá, irmão, tem que sair desse sofá também, né? Eita. Não dá mais ser. Glória. Gastar um pouquinho para Jesus. E a gente chega lá. Se a gente reclamasse mesmo da ausência dos irmãos e buscasse mais gente lá fora, a gente estava mais cheio. Tá bom. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Amém. Glória. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos zele e nos guarde em sua santa presença até que Ele venha, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.